a sabedoria que supera a tristeza. Hoje vamos continuar nossa reflexão sobre a sabedoria que supera a tristeza, utilizando a parte final do mesmo texto do vídeo passado. Vejamos Gênesis 44, somente o versículo 34, na tradução A Mensagem. Não me obrigue a voltar e assistir a meu pai morrer de tristeza. Nesse texto, José, para colocar em prova seus irmãos que não o reconheceram, afirma que seu irmão mais novo deveria ficar como garantia de que não estavam mentindo. Então, o irmão mais velho fala essa frase. Percebemos que a alegria do pai deles estava sobre a vida do irmão mais novo. Seria sábio focar dessa maneira a razão da felicidade de um pai? Seria sábio isso? Amar mais um filho em relação aos demais? Seria sábio de nossa parte estabelecer nossa alegria na vida de uma pessoa que poderiam ser nossos pais, filhos e até mesmo um cônjuge? Onde está a razão de nossa existência? Estaria nas pessoas? Essa forma de viver é sábia aos olhos de Deus? Se vivermos assim, colocando a razão da nossa vida em pessoas mortais como nós, isso é sábio? Quantos são os pais que perderam a razão de suas vidas, segundo eles, pois perderam tragicamente seu filho? Quantos são os cônjuges que colocam sua esperança e razão de viver no outro e quando acontece um divórcio caem na tristeza e na depressão? Quantos são? Quantos suicídios acontecem por um cônjuge traído que não aceita essa traição? Recordemos que Evagrio defendia que a tristeza é superada pela sabedoria, ou seja, a melancolia e a depressão surgem quando acreditamos que nossa existência não é importante. Acabamos colocando nossa importância na existência de outra pessoa. E quando esta vem a faltar, perdemos o sentido. Esse vício capital indica completa perda de confiança na bondade do mundo e em nosso lugar dentro dele. Isso faz com que a pessoa conclua que tudo que construiu durante a vida não servirá quando ela morrer. A pessoa que tenta viver em seu próprio caminho, deixando os planos de Deus, deixando os planos que Deus tem para ele ou para ela de lado, chegará num tempo em que perceberá que tudo que buscou, construiu com tanta sede, com tanto sacrifício, é irreal na esfera espiritual, pois é terreno, transitório, não é eterno. Vai ficar tudo aqui. Não nos garante a salvação eterna e a alegria verdadeira que só vem do Senhor. E, se a pessoa tentar olhar em volta e perceber que as pessoas estão cada vez mais distantes do caminho de Deus e se percebem distantes dele, acabam por desanimar completamente. Outros não valorizam sua importância, uma vez que sua vida está alicerçada e dependente totalmente no outro e não em Deus. A isso podemos chamar de falta de identidade própria. Ela também é uma fonte de tristeza e melancolia, pois pensam, por exemplo, ninguém gosta de mim, não tenho valor, ninguém sentirá minha falta. Quem pensa dessa forma não sabe que é uma joia rara do Senhor, é alguém em quem Cristo habita. E ainda, a tristeza surge em tempos de privação de desejos,
o que em outras situações acompanha a ira. Ela chega com privação das coisas que mais desejamos. Somando a tudo isso ainda, percebemos as crises que estão assolando o povo: crise financeira, crise moral e ética, crise de credibilidade, crise de empregos, crise política, crise de identidade e tantas outras crises que a população acaba passando. O bom é saber que não precisa ser assim. Nós podemos viver diferente. Ao menos para aqueles que se deixam transformar por Deus. Pois a sabedoria, por sua vez, é a capacidade de reconhecer o papel de nossa vida nas grandes realizações do mundo. Algumas pessoas se acham tão pequenas, tão insignificantes, e não sabem que a sua existência faz uma grande diferença na vida de outras pessoas, e a sua presença, a sua ação pode proporcionar muitas mudanças no mundo. É o contentamento com nossa contribuição individual e o reconhecimento de que nossas prioridades afetarão as próximas gerações. Sim, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer afetam as próximas gerações. Enquanto muitos estão desistindo de lutar, nós que cremos em Deus e temos esse relacionamento íntimo e profundo com Ele, devemos continuar e assumir nosso papel nas mudanças de nossa sociedade. Podemos não mudar o mundo todo, mas o nosso mundo, as nossas atitudes, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, a nossa comunidade de fé, a nossa vizinhança podem ser muito diferentes, desde que cada um que caminha com Deus assuma a sua parte nessa nobre missão. Se eu e você formos transformados por Deus e permitirmos que Ele haja em nós, por nós, através de nós, muita coisa será diferente. Nós não temos ideia de tudo quanto Deus pode fazer através da transformação de uma pessoa, mais uma, mais outra e assim por diante. A obra é de Deus. Ela nunca parou. De geração em geração, Ele vem moldando e transformando pessoas e a situação ao nosso derredor. Temos que ter essa sensibilidade para percebermos o mover ou o agir de Deus. Em certa feita, Jesus censurou Pedro, pois ele não estava vendo o agir de Deus. Vemos isso em Mateus 16, 23. Pedro, saia do meu caminho. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Naquele momento, Pedro estava dominado pelo olhar humano das coisas em sua volta, e com isso não estava percebendo a vontade de Deus. E isso acontece com frequência em nossa vida também. É por isso que precisamos orar, ter essa intimidade com o Pai, buscar ler, estudar, refletir na Escritura, na mensagem de Deus e desenvolvermos essa sensibilidade de percebermos o agir de Deus. Quantas vezes nos deixamos dominar pela dúvida e o medo, pela tristeza e a angústia? Quantas vezes? Esquecemos com muita facilidade de como Deus já agiu com seu povo e até nas experiências que nós mesmos já vivenciamos. Nós somos muito esquecidos, infelizmente. Por isso que a sabedoria é a celebração do passado e a antecipação do futuro. Sem estarmos excessivamente preocupados com algo em particular. É aproveitar nosso legado sem sentir que temos que deixar tudo em ordem antes de sentir. Não tem como deixarmos tudo em ordem, até porque nem sabemos quando vamos partir. Deus precisa estar no comando, como nos diz em 1 João 4,18, na tradução à mensagem. Deus é amor.
Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Veja que fantástico, vivermos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa. O amor é Deus, tem controle da casa, do meu lar, da casa, minha vida. Fica à vontade. O amor, então, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Deus amadurece em nós, ou seja, Ele nos amadurece, Ele nos aperfeiçoa. Precisamos amadurecer, permitir que Deus nos leve por esse caminho do aperfeiçoamento. Esse caminhar precisa ser com mais pessoas, companheiros e amigos de caminhada, onde um fortalece e anima o outro. Precisamos caminhar juntos. Hoje eu posso fortalecer alguns na fé e amanhã posso precisar ser fortalecido por esses meus amigos ou por outras pessoas. Hoje posso auxiliar e guiar alguns na caminhada. Amanhã posso precisar da ajuda e da direção de outros. A caminhada com Deus só faz sentido quando for em comunidade. E para isso precisamos aprendermos a ter o foco correto. Nosso foco precisa estar em Deus e na sua mensagem. Não é questão de pensamento positivo ou negativo, mas é questão de estudarmos a mensagem, a palavra de Deus e colocarmos em prática. Não basta saber, precisamos viver. Tem que ser um estilo de vida, uma maneira de viver. Esse estilo de vida nos leva para a sabedoria e nos tira da tristeza e ou da depressão. Vejam só. Observando, refletindo, meditando e vivendo a mensagem de Deus, vamos aprender a controlar nossa ansiedade, que é um dos maiores males deste século atual. A ansiedade, desde criança até os mais velhos, sofrem com a ansiedade e ela não pode nos dominar. De uma certa forma, ela pode ser boa, é boa, mas se ela nos dominar e se nós formos escravos dela, é mais um vício capital. Então, nós precisamos aprender a controlar a ansiedade, que é maior que a depressão. Não conseguiremos viver em imitação a Cristo sozinhos. Vamos precisar de amigos e companheiros de jornada. O fato de já estarmos caminhando na eternidade com Deus no controle não quer dizer que vamos acertar sempre. Não mesmo. Pois Ele mostra a direção e nos anima, mas os passos são nossos. As escolhas ainda são nossas. Ele não nos puxa obrigando a viver de tal forma. Não. Ele indica, Ele mostra. A palavra nos aconselha. O Espírito Santo nos mostra. Mas nós precisamos fazer as escolhas e dar os passos. E aqui, Ele mostra a direção e nos anima. Mas os passos são nossos. Repetindo então, as escolhas ainda são nossas. E aqui faz toda a diferença definirmos o foco. Qual é a nossa meta final, a maior de todas? Onde desejamos passar a eternidade? É no céu, ao lado de Deus? Ao focarmos nossa vida no céu, na eternidade, na ambição celeste e na recompensa celeste, essa atitude fará toda a diferença e nos fortalecerá para passarmos por todas as dificuldades, as angústias, as opressões, decepções, sem desistirmos. Ao contrário, tudo isso vai nos levar a amadurecermos na caminhada, nos fortalecerá e mostrará que estamos no caminho certo. Isso vai nos amadurecer,
vai nos aperfeiçoar, uma vez que caminhamos com o Senhor e com amigos e companheiros da caminhada. Estamos no caminho certo, isso mesmo. Andar com Deus é abraçar o sofrimento e saber que não estamos sozinhos e que tudo que viermos a passar será transitório e terreno. O cristão não deve fugir do sofrimento, mas também não vai buscar o sofrimento. Se ele vier, enfrenta, não com medo, porque não depende dele, nós dependemos do Senhor. A nossa força está no Senhor. Isso é virtude, força que vem dele. A sabedoria nos diz que nossa identidade está em Cristo Jesus. Ao vivermos em imitação a Cristo, mesmo que um filho venha a falecer, nossos pais podem falecer, ou um cônjuge, ou um divórcio, alguma coisa assim possa acontecer. Nós confiaremos que para tudo isso há um propósito de Deus, um propósito divino. Mesmo que não o entendamos de imediato, mas confiamos totalmente nele. Não somos negacionistas, mas também não vamos desistir da vida, pois ela está alicerçada em Cristo Jesus, na esperança da vida eterna. Nossa ambição maior é estar na eternidade com Ele, o Pai, e recebermos a recompensa eterna das mãos dele. A recompensa não é aqui, é na eternidade. No próximo vídeo continuaremos aprofundando detalhes da virtude e da sabedoria. Você pode rever esta mesma mensagem e outras no canal do YouTube MD Caminhando ou na página do Facebook da IECB de São João. Em ambos, a mensagem de hoje é a de número 83. Oremos. Obrigado, Senhor, pois conheces as nossas fraquezas e sabes que em muitos momentos a tristeza, a depressão e a melancolia tentam nos dominar. Somos humanos, fracos e falhos. Louvado seja seu nome, pois uma vez que aceitamos seu convite para sermos seus amigos, tens nos fortalecido e nos abençoado com a virtude divina da sabedoria. Maravilhoso és, pois colocaste amigos e companheiros de caminhada ao nosso lado, para não andarmos sozinhos. Te agradecemos, pois sabemos que continuarás a trabalhar em nosso interior. Teu nome seja exaltado, seja louvado, ó Eterno, para todos sempre. Amém e amém.